sejam bem-vindos ao AGE Conecta. É um podcast da AGE, Associação dos Jovens Empresários de Balneário Camboriú. Aqui quem fala é Paola Araújo, eu sou presidente da AGE e estou acompanhada da nossa maravilhosa Gica Almeida. Aplausos. Gente, a gente está com um palestrante. Eu acho que assim, se eu falar que é o melhor palestrante, talvez os outros fiquem chateados, mas na minha opinião já é. Mas antes da Gica apresentar o nosso palestrante, a gente gostaria de agradecer as empresas que são as nossas patrocinadoras aqui do podcast. Então nós temos a Virtual Office, que é um coworking, na verdade não é mais do que um coworking, né? A sede fica aqui no Sky Business, na 1500. A Virtual tem várias salas, elas são pré-mobiliadas. Então, se tu tem o teu negócio, a Virtual se adapta àquilo que tu quer oferecer para o teu cliente ou para o teu serviço. Além de termos essas salas adaptáveis, nós temos também endereço fiscal. E além da localização de ser incrível, as salas serem maravilhosas, temos uma recepção que é uma graça. Nós temos também o nosso rooftop ali da Virtual, que é incrível para você fazer vídeos, posts. A gente estava falando sobre posicionamento de imagem. Lá é para vender high ticket. Outra empresa que nos apoia também é a Quero Café. Todo mundo conhece a Quero Café, né? A Quero Café, ela tem no Brasil todo. E ela não é só uma cafeteria. Muita gente acha que a Quero Café é só uma cafeteria. Mas não é, gente. Tem um lugar de conexão. Um lugar de conexão. Todo mundo quer fazer um business, vai fazer o quê? Tomar um café, né? Então, você quer tomar um café maravilhoso. Ou, de repente, almoçar, jantar, fazer um happy hour. A Quero Café tem todas as opções. Eu, direto, vou atender meus clientes lá. Agora, que os nossos patrocinadores foram apresentados, Gica, apresente o nosso convidado de honra. Super especial, Rafa Medeiros. Ele é palestrante, mas depois eu vou conversar sobre essa palestra que ele deu no lugar, que tá no meu top 5, Rafael. Opa! Tá no meu top 5, eu vou zerar o game quando eu for pra lá. Coisa boa. Treinador, treinou mais de 4.500 pessoas ao longo de 11 anos. Empresas como Eduz e Companhia Limitada, a gente está aumentando a régua do podcast da AGE. E você tem um método, que é o método Influência Máxima. Perfeito. Que você treina essas pessoas com esse método. Uhum. Tem uma frase que diz assim, nada se cria, tudo se copia. Uhum. Você concorda com essa frase? Ou então, como surgiu essa ideia? Foi no insight, foi num sonho, foi num desejo que você criou esse teu método? Legal. Primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Eu quero mesmo que esse tempo aqui possa valer a pena, né? Que a gente possa, de fato, crescer junto. Eu acredito mesmo que quando pessoas inteligentes se reúnem para conversar com uma boa intenção, sempre algo de novo acaba saindo. Mas o que é novo, né, na humanidade? Você me pergunta, será que tem uma cópia, uma inspiração, uma modelagem? E, de fato, o que me trouxe a criar esse método, se é que assim eu posso dizer criar, porque eu acredito que o ser humano não cria nada aqui, né? Lá no livro de Eclesiastes está escrito, né? Não há nada de novo embaixo do sol. Quer dizer, a vida é tão cíclica que ela acaba se repetindo. Mas o modelo como um todo eu fui aprendendo e desenvolvendo na prática. Então, sentindo a dor de um empresário que começou a carreira sem recurso financeiro, pais com dificuldades, aquele processo, até chegar a tocar uma fundação norte-americana aqui no Brasil e bater recorde de faturamento, eu fui percebendo, existem coisas que funcionam mais e outras menos. O que eu fiz foi um trabalho quase que de um garipeiro, de pegando todos os treinamentos, imersões, certificações internacionais e trazendo para a prática, para entender assim, o que de fato funciona para mim enquanto dor de empresário. Então, nasceu de uma dor, nasceu de um processo que eu desconhecia e que eu sentia, cara, não é possível que precise ser tão oneroso assim desenvolver pessoas ou vender treinamento ou mesmo vender produtos com ticket elevado e por aí foi. Então, dessa dor, o método foi sendo criado e aperfeiçoado. Eu sempre falo, ele está em aperfeiçoamento contínuo. Então, foi desse lugar que surgiu. Muito bom. E as pessoas que você treina, é um método muito rápido de ser aplicado. Perfeito. Ele é rápido para ser... A Gica desenvolve faz o treinamento com você, eu tenho essa metodologia e é muito rápido converter.
Eu vi que você faz pessoas fazerem vendas de 50, 100, 200 mil reais em menos de 30 minutos. Como que essa magia acontece? Ou é para qualquer pessoa? Esse é um processo que o nosso foco dele tá para um nível de pessoas que ele tem um nível de consciência sobre si, sobre o que ele faz e sobre o bem que o produto gera na humanidade um pouco elevada. Então eu não vou dizer que é para qualquer pessoa. Mas é um elitista? Não, porque uma ferramenta muito desajustada para alguém pode machucar esse alguém e pode me frustrar. Então, como você sabe, eu acredito que venda é um processo espiritual, nessas mentorias específicas eu escolho a dedo mesmo para quem eu vou passar essa ferramenta. Por exemplo, agora em Floripa tem uma imersão, 12 pessoas escolhidas a dedo para estarem ali. Agora, então, e como é que escala um método desse? Existem, então, níveis de formação. Então, no nosso instituto, Rafael Medeiros, existem níveis que a pessoa vai desenvolvendo. O que acontece é que, às vezes, chegam pessoas que elas já estão num nível adequado, que elas não precisam fazer o nível 1. Elas já vão direto pro 3, pro 4, e aí a mágica começa a acontecer. Então, é um processo que passa por 3 etapas, que eu acredito mesmo que quando eu olhar no teu olho e você estiver ofertando algo para mim, se você falar do seu produto e teu olho não brilhar, cara, tem alguma coisa muito errada aí. Né? Existe o profissionalismo, a técnica, o workbook, o script, ele não deve, de forma alguma, quebrar o processo natural do ser humano, que é olhar nos olhos do outro e saber, isso conecta ou não conecta? Como nós sabemos, não precisa de curso algum para fazer isso. Nós desde pequenos entendemos, essa pessoa não vou me aproximar porque ela não me parece confiável. Então, há essa energia, esse campo morfogenético aqui que nos dá essa percepção. Então, quando eu trabalho o primeiro pilar, que é essa autoinfluência, já que o método, o nome dele é influência máxima, sempre começamos pelo indivíduo, para que ele entenda assim, o que você faz de fato aqui na humanidade? Você veio gerar o que aqui? Uau! Porque se eu para pensar, eu sou advogado, então beleza, tu faz o quê? Eu sou trabalhista, eu sou civil, enfim, é uma especialização que gera uma solução para o mercado e dá solução àquela pessoa quando beneficiada, tem a vida dela então transformada, não é isso? Então nós falamos sempre, qual é a transformação que tu gera? Ok, mas será que eu estou focando mesmo na transformação ou eu estou olhando para o mercado? Porque existem 2 formas de se perceber isso. Se eu olho para o mercado, eu olho para o dinheiro e não tem nada demais com isso, nós conhecemos várias pessoas que assim fazem. O problema é fazer isso uma vida inteira e aí não saber por que tá aqui hoje atuando como que atua. Tanto que é comum perguntar, né? As grandes dúvidas da humanidade, né? Que é quem eu sou, o que eu vim fazer aqui e da onde eu vim. Então, como é que vai dar conta de esvaziar essas questões? Poderíamos debater aqui podcast inteiro e anos nós não chegaríamos a lugar nenhum. A humanidade não chegou a lugar nenhum nessas respostas. Agora, talvez seja a nossa busca, então, compreender. Peraí, sendo eu, então, um corpo, eu tô aqui, né, de carbono, eu tenho todo esse processo para executar uma mente para pensar, tem uma alma, então, dentro de nós. Qual é a manifestação dela aqui nesse plano terrestre? E talvez alguns dons que foram incutidos a nós representem um pouco da manifestação dessa alma. Como é que eu vou saber? Atuando. E nós sabemos quando chega, não é isso? Nós sabemos quando o que eu faço encaixa, quando eu sinto tesão de fazer, quando eu fico feliz de fazer. Eu falo, cara, que delícia fazer isso daqui, eu faria de graça. A missão de vida. É a missão de vida. Mas aí que vem uma questão, porque daí quando eu falo missão de vida, as pessoas passam a buscar a missão de vida fora. Qual é a minha missão de vida? E olha fora, a cultura ocidental fala muito sobre isso. E essa é uma grande dor, porque às vezes eu vou longe demais encontrando uma missão que não é. Aí eu já fiz faculdade num país onde a grande maioria não tem faculdade. Meu pai trabalhou duro para pagar minha faculdade, ou eu tive um processo para poder pagar. Então eu caminho longe demais para num dado momento perceber assim, cara, não é sobre isso, meu amigo. Então o primeiro passo do meu processo é olhar para dentro. Eu vou te convidar a olhar sombras sobre você, profundas, né? Eu uso a ferramenta da sabedoria milenária à prova do tempo, que é o Enneagrama, e eu vou te levar a lugares em 3 níveis, racional, emocional e espiritual. Porque eu acredito mesmo que qualquer movimento nosso aqui, nessa terra, já que somos seres espirituais, o movimento é espiritual. Então como é que eu vou isolar o meu lado profissional? Então aqui pode tudo? A que custo? Então a dor que a humanidade hoje sofre é pelo isolamento da fonte. Já percebeu? Então, na natureza, nada está sofrendo. Vê se alguém lá está com síndrome de burnout, depressão. Não, está todo mundo vivendo na fluidez, meu amigo. Olha para nós, seres humanos, o que está acontecendo. É separação, é burnout, é depressão e tudo mais que nós vemos por aí. Então, se eu estou desconectado disso, eu vou fazer o que eu faço até um dado momento. Mas ninguém vai me pagar 30, 50, 80 mil em 30 minutos de conversa. Porque vai sentir tudo. Vai olhar a característica do produto, vai olhar o benefício do produto e vai ser lindo. E é legal pra caramba. Mas não vai sentir uma verdade extra que fala assim, cara, quer saber? Eu nem entendi. Acontece muito isso. Eu nem entendi direito o que ele vende, mas eu comprei. Qual é essa linguagem, então? A linguagem da alma. E da onde é que enxerga a tua alma? O nosso corpo cobre toda a nossa alma, não é isso? Menos os nossos olhos.
Então, a manifestação da alma se dá pelo olhar. E no olhar, você sabe, já tentou mentir pra alguém. E aí, como é que você olha no olho de alguém mentindo? Puta trabalheira que dá, meu amigo. Você desvia o olhar, olha pra cá. Numa conquista, como é o primeiro Quando golpe de você sedução. treina, ainda você consegue. Se você não treina, o olho pisca, o olho vai pro lado. É como se fosse Pra treinar, fisiológico o olho não conseguir conectar. Não conecta, por quê? Porque sendo os olhos, então, a janela da alma, eu não quero que você enxergue nada que em mim é defeituoso. E olha só, existem algumas feridas que são da alma, não é isso? Então, às vezes de infância, situações que você vê mulheres lindas, homens incríveis, bonitos, e o cara tem uma insegurança gigante. Por quê? Porque é muito mais profundo do que parece. Então, como é que eu vou treinar alguém para o mercado só tecnicamente ou comportalmente? Peraí, se fosse assim, bastava eu baixar uma apostila? Se fosse assim, bastava eu ver algumas videoaulas? E não é esse processo. Nós sabemos que os maiores rituais de passagem que nós passamos foi com forte impacto emocional, não é assim? Então, beleza, a tua faculdade, quando você se gradua, pô, que legal, sua família toda lá, que bacana, seu casamento, frente à igreja, você faz um juramento, sua filha, seu filho quando nasce, olha o impacto emocional que isso gera. Então, peraí, como é que eu trato a minha profissão, então? Com base em que eu me alimento emocionalmente, espiritualmente daquilo que eu faço. E quando eu falo de espiritualidade, eu deixo muito claro que não é, nós vamos subir no meio da montanha agora e nós vamos ficar meditando. Não, meu amigo. Para mim fica claro que existem dois mundos e nós temos que caminhar neles, queira você ou não. Primeiro, o mundo da matéria, que é onde nós estamos, então eu toco essa mesa, essa matéria densa que está aqui, beleza? E depois o mundo espiritual. Então o mundo espiritual caminha junto, aqui nós caminhamos em meio à matéria. Ok, beleza. Campo espiritual, que rege? A seiva do mundo material, que é o quê? Aqui no material que rege? A seiva do mundo material, que é o quê? O dinheiro, não é isso? Então como é que você demonstra poder? Como é que você vive num país como o nosso sem dinheiro? Então vamos lá, eu tenho 2 filhos, uma filhinha de 9 anos e um de 1 ano e 2. Experimenta ficar sem dinheiro e depender de um auxílio do governo ou mesmo de um hospital, alguma coisa. Cara, não dá. Então, é comprovado. Eu preciso, para ter um bem-estar, para realizar os meus sonhos, para expandir o meu negócio, da seiva do mundo material, que é o quê? Dinheiro. Mas então você é um capitalista. Não, meu amigo, eu gosto de coisa boa sim. Eu acredito num Deus de prosperidade, eu acredito em crescimento, eu acredito em abundância. Agora, pessoas que falam isso normalmente tem o quê? Aí a ferida com o dinheiro. Aí é um problema que ela tem que lidar. Não é isso? Esse é um bom, eu falo para as pessoas, isso é um bom problema seu. Não é isso? Vai virar um problema meu se você me contratar, aí tudo bem, mas não é o caso, eu não faço esse tipo de trabalho. Mas a percepção das pessoas frente ao mundo, muitas vezes ou é só material ou é só espiritual. E aí, beleza, o outro mundo, qual é a seiva do mundo espiritual? A fé. A fé. Então, beleza. Então, como é que eu me alimento da minha fé? Aliás, o que é a fé? Né, um bom conceito que se tem por aí, uma corrente que se defende e perdura ao longo do tempo, né? A fé é crer ainda naquilo que não existe, como se já existisse. Então, é um processo de crer. Tá, beleza, agora vamos jogar e aliar esses dois mundos, que foi o que eu fiz para criar esse método. Eu fico 10 anos frente a uma fundação americana que, assim, a filosofia do sucesso, né? Então, quer dizer o quê? É pragmatismo americano e tá tudo bem. E eu não digo que é errado. Aliás, eu super acredito que num dado momento é sobre isso mesmo. É sobre você fazer dinheiro. Existem fases da nossa vida. Só que eu fui percebendo que muitas pessoas que chegavam até mim chegavam com a justificativa de fazer, de aumentar faturamento, melhorar sua conversão em vendas, porém, estavam carentes espiritualmente, machucados espiritualmente. E aí, como eu estou nesse trabalho, eu sei, com uma sensibilidade, eu falo, cara, mas espera aí. Posso te fazer uma pergunta? E aí o campo se abre, as coisas... Então eu comecei a entender de cada vez mais que, cara, é a união dos mundos que vai botar eu, Rafa, no lugar de força. Aí o método surge. E quando eu passo para a fase 2, alguém já mais preparado, alguém mais fundamentado, alguém que já está conhecendo os mecanismos internos, já domina mais aquela parte que antes a dominava, parte do seu inconsciente, daquele nosso eu cego, ela passa então a caminhar pela vida com maior intencionalidade. E às vezes é isso que falta para nós, a intencionalidade de saber com clareza, mas não com a mente, com o ego. Eu quero ser o número 1 do meu mercado. Cara, e se você quer, tá tudo bem até um dado momento, mas a vida não é sobre isso. E essas pessoas que me procuram compreendem isso. A vida tem uma grandeza maior, tem um porquê maior, e nós vamos aliar o teu profissional aqui, mas vamos cuidar de você também. E quando eu falo você na essência, não você, seu nome, nem você, sua profissão, nem você, seu corpo, você. Lá na essência, eu olho no teu olho e enxergo lá além. E esse processo acaba unificando pessoas para quê? Para que elas virem uma referência no mercado delas.
Já parou para perceber que quando alguém dá um salto na carreira, a pessoa acaba sendo observada pelas demais, não é isso? Chama atenção. Se vem numa cidade pequena, por exemplo, de repente você mandou muito bem lá, montou uma empresa, e de repente você comprou um carro importado. É natural que a cidade, pô, olha só, eu venho numa cidade do interior do Paraná, compra lá uma Porsche, por exemplo, caramba, olha só. Então, por que isso chama atenção? Porque quebra padrão. Então, tem uma teoria oriental que chama-se lei do contraste, né? Então, você pega, por exemplo, aqui essa caneca ela é inteira vermelha, né? Então, dado aqui o rótulo de vermelho. Mas tem um branco aqui, que toda vez que eu olho para o branco, eu enxergo melhor o vermelho, que o contraste chama atenção. Então, quando eu quebro o padrão, eu chamo a atenção. Se o que tu faz é bom, você já tem o mais difícil das pessoas agora, a atenção. Imagine que você chamou atenção para a tua história, e a tua história está recheada de bons exemplos. Eu não estou dizendo nem santo e nem santa, estou dizendo ser humano comum, de carne e osso, mas que está lutando todo santo dia para ser melhor, e ela passa então a chamar a atenção de outras pessoas que estão lá atrás, e que não tiveram a coragem que tu teve para dar o passo. Como que se dá o nome disso quando eu olho para frente e enxergo alguém lá? Referência. E o que a nossa nação é carente? De referência. Então, enquanto eu esperar que venha um salvador da pátria e não fizer o meu muito bem feito... Ela sempre busca uma bandeira para ir atrás. O ser humano, ele busca uma referência. Basta ver como as religiões sobrevivem ao tempo. Não é isso? Toda religião precisa do quê? Um tripé. Mito, rito e doutrina. Quando você coloca esse tripé dentro de uma narrativa, você constrói, então, uma religião. Porque nós precisamos de uma narrativa para sobreviver. Ou seja, nós precisamos de uma história sendo contada na nossa mente para sobreviver. Eu posso acreditar que Deus não existe, é uma história que eu conto pra mim. Eu posso acreditar que Deus existe. É uma história que eu conto pra mim mesmo pra acreditar e me convencer daquilo. E justificar o porquê tá acontecendo. Então, quando eu crio essa referência, eu influencio agora meu meio. O nome disso, influência social. Então, agora as pessoas passam a olhar pra você, o que vocês estão fazendo aqui, inspirando jovens, passam a olhar pra vocês e falar, cara, é possível. Olha onde a dica chegou, olha o tamanho que ficou, olha o projeto que se tem. Então, eu criei referência onde não existia. Isso é bom pra humanidade, sim ou não? Seguindo o imperativo categórico de Kant, se todos nós repetíssemos isso, a humanidade seria melhor ou não? Seria melhor. Então, dominou, né? Então estamos cumprindo o nosso papel. Você está vendo como não precisa romantizar o propósito, a missão? Você já está fazendo o teu papel. Mas a gente está vendo muito o mundo de copiar. Deu certo o podcast, quero fazer. Deu certo vender carro, quero vender. Deu certo. Ele não busca nele. Falta de referência interna. É, referência interna. Isso. Porque eu quero ver o que tá dando certo, como você falou, para ganhar dinheiro, e não consegue se encontrar. Isso. E aí... Hoje eu também convivo com muitas pessoas e trabalho com pessoas que têm um poder aquisitivo alto, mas do lado de dentro não tem como comprar. É isso. E aí? Aí tem que fazer a mentoria do Rafa. Aí. Porque muitas pessoas procuram soluções para empresariais. Sim. Mas, na verdade, a empresa somos nós. Tudo começa na gente, né? Meu Deus. Se tu não tá bem, a tua empresa não vai estar bem nunca. Ela vai chegar no patamar e vai... Por mais que tu cresça, tu não vai passar mais do que aquilo. É isso. É um ditado que diz a empresa, então é a cara do dono, né? Então, quer dizer, quando você começa a ver a empresa como um organismo vivo, que ela é um sistema, não é isso? Ela é um sistema. Quando você começa a olhar com esse carinho, você começa a ver, peraí, meu amigo, eu tenho uma responsabilidade aqui e eu também tenho responsabilidade sobre mim, o quão bom eu tô. E você confia no que você vai fazer. Você acredita? E esse é um ponto legal. Quando eu tenho uma convicção, ninguém me segura. Eu ninguém sei que eu passei por isso. Ninguém te segura. Eu fechei uma empresa de 20 anos, onde todo mundo falava que você vai começar do zero. Eu lembro que eu falava assim, eu via muito isso, era da minha família. E aí eu falei assim, eu instalei uma crença em mim que era, eu nunca começo do zero. Se eu vender minha experiência, eu fico rica. E eu comecei a dizer isso pra mim mesma, se eu usar minha experiência de vida, eu nunca vendo? vou Eu usei isso pra mim mesmo, trabalho muito com palavras. O que ela fez? Ela criou uma narrativa interna pra sobreviver ao momento de dor. Quando eu crio uma narrativa interna que me impulsiona, eu tô usando bem a ferramenta chamada mente. Quando eu me vitimizo ou uso isso aqui como uma narrativa que me... pronto, eu usei mal essa ferramenta. Você tá vendo que é um jogo interno que reproduz e cocria aqui o que tem fora? É sobre isso. Mas e quando eu não tô bem dentro? Aí eu preciso o quê? Eu preciso colocar uma máscara, que é a personalidade, né? O trabalho que nós fazemos é em cima das personalidades. Personalidade vem da palavra persona, do grego máscara, e eu coloco uma máscara para sobreviver às dores do mundo. As dores do mundo são citadas em que momento? Percebidas pelo ser humano, lá na primeira infância. Então, papai me abandonou, papai me rejeitou, mamãe me agrediu. Com essa ferramenta reagiu a isso, a mente.
E aí ela desenvolveu essa É a personalidade. percepção que a gente tem A sobre aquele momento que a percepção, gente virou. isso, Porque que às várias vezes... pessoas podem ser filho. Eu tenho 5 irmãos. Cada um deles tem uma personalidade. Perfeito. Porque eu reagi diante da fala do meu pai de uma maneira. Perfeito. Eu enfrentava, o outro tinha medo. É aí isso. até hoje, um tem medo de falar, e eu vou lá e dou a cara a tapa. É isso, é exatamente isso. Então, existe um estudo, né, fizeram com gêmeos univitelinos. Então, mesma casa, criados da mesma forma, mesma escola, papapá, eles acompanhando o processo ali para saber quanto o meio interfere realmente, então, na criança, na formação do adulto posteriormente. Encontram eles 30 anos depois, algo desse tipo, eles na infância, o pai chegava em casa bêbado e agredia a mãe. Todas as vezes, e eles começaram a perceber. Com 30 anos de idade, foram lá. Aí lá, os dois casados e tal. E, bom, vamos ver o reflexo disso, né? O primeiro gêmeo, com base no que eu vivi em casa, então é natural. Que de quando em quando eu chego em casa bebo e, quando vê, tô brigando com a mulher. Beleza, reprodução de padrão. Lá, com base naquilo que eu passei, é natural. Que até hoje eu nunca coloquei uma gota de álcool na boca. Então você percebe que a interpretação do fato gera um registro interno e a partir dele agora eu tomo decisões que vão ficar cada vez mais inconscientes. Então as trilhas neurais, né, as conexões neurais, eu abro aquela conexão, aquela sinapse e eu passo a trilhar caminhos por ali. Com a personalidade, com base nessa ferramenta da sabedoria milenar do Enneagrama, essa criação vai sendo constituída e consolidada. E então é uma máscara que eu adoro usar. É a maneira que eu reajo e nem percebo que reagi. Que eu contrato e nem percebo que contratei. Que eu demito. Então, o empresário, ele tá com essa máscara e não sabe de tão identificado que ele tá com a máscara. E esse é o grande problema. E eu sou isso. E eu sou isso. Por quê? Às vezes a pessoa nem sabe quem ela é. Ela não sabe. Não, É a máscara, é a máscara. Eu fiz vários cursos de desenvolvimento pessoal e eu noto que hoje em dia, nos meus últimos 2 anos pra cá, até minha cor preferida já não é mais a mesma. É isso. Os meus amigos não me identifico mais, os casos que eu gosto de atender não são mais os mesmos. E você vê, tem algo E eu curioso. nem sabia. E você vai mudar muito ao longo do... Nós vamos mudar muito ao longo do tempo, como tudo na natureza. O que é a palavra natureza? É aquilo que nasce. Então, aquilo que nasce, morre. Então, Deus não nasce, por isso Deus não morre. Beleza, nós, criaturas, morremos. Agora, ao longo da vida, a personalidade não vai mudar. E eu vou me manter ali. E aí tem aquela frase junguiana que, as pessoas compartilham em Facebook, até você tornar o inconsciente consciente, o inconsciente vai comandar a tua vida e você vai chamar de destino. Essa frase reflete a melhor maneira que hoje a humanidade vive. Mecanizada e inconsciente do que faz. Identificada com pensamentos, então nós julgamos que o nosso eu é esse que pensa. Então quem é você? Eu sou o Rafa. Perceba que com 6, 5 anos de idade a criança fala que Rafa quer água, não é isso? Daqui a pouco, com o tempo, a linguagem dela vai sendo copiada, eu quero água. E no momento que ela fala ela se identificou com os pensamentos. E a partir agora dessa identificação, ela vai acreditar que é isso. Mas peraí, se nós temos consciência, nós temos estudos aqui, assim, um corpo, um coração, uma mente e uma centelha divina, uma alma, chame do que chamar, tem uma energia dentro de nós. Por que ignoramos esse fato e nos reconhecemos como os pensamentos? E mesmo sabendo quem somos, fica tão difícil explicar esse conceito. Então, quem é você por trás das máscaras? Uau! Que máscara que você decidiu vir aqui pro podcast? E é uma situação que muitas vezes eu tô ali todo santo dia e eu não percebo. E são várias ao longo do dia. Pode ser várias ao longo do dia, mas tem uma predominante que escolhe as máscaras. Olha que loucura. E aquela ali tá dando as cartas e você tá achando que você tá decidindo. Aí abre um outro leque aqui que a gente não vai entrar, mas tem livre-arbítrio ou não tem? Então, Jesus Cristo. Se não tiver veio consciência, não tem. Jesus Cristo veio pra Terra e deixou o livre-arbítrio, legal. Mas também tem uma punição. Se você fizer algo errado, você vai pro inferno. Mas que livre-arbítrio é esse? Tá vendo que se quiser problematizar isso, dá uma bela de uma discussão daquelas que não leva a lugar nenhum, mas é um fato. Então, quem tá no controle agora? Quem decidiu me convidar pro podcast? Quem decidiu topar o podcast? São reflexões que eu devo fazer. Quem decidiu ir para a palestra agora daqui a pouquinho? Quem está no controle? Na maioria das vezes nós não conseguimos responder. Porque o pensamento automático das pessoas para essa resposta é: eu estou no controle. Aí eu pergunto, mas que nós estamos falando? Sim, e esse eu faz tu ter sempre os mesmos resultados se tu continuar sempre fazendo do mesmo jeito. Perfeito. Ele tem isso uma como tendência... pessoa e como empresário. Perfeito. Se tu comete sempre os mesmos erros, tu nunca vai chegar onde tu quer. Isso, ele tem uma... E se você cruzar o gráfico, quem é empresário normalmente deve fazer isso, né? Você cruza o gráfico, né, de crescimento em linha do tempo, beleza.
que tu enxerga? Tu enxerga o teu passado. Com base no teu passado, você consegue prever futuro, não é isso? Assim que a humanidade evolui. Sempre com as civilizações, elas são cíclicas, elas vão mudando, as eras vão mudando, né? E com base no que as eras mudam, a geração que vem, o que deu errado lá que a gente pode melhorar? Beleza. E agora, nesse momento aqui? Se você parar para olhar os seus últimos 3 anos, você vai ver que existe o que ali? Um padrão. E neste padrão você pode prever o futuro. E normalmente a forma do cara decidir, porque o que difere uma pessoa bem-sucedida da outra? A capacidade de tomar boas decisões. Então, pessoas de sucesso tomam boas decisões e não mudam com frequência. Pessoas de fracasso fazem o quê? Demoram a tomar decisão. E quando tomam, elas mudam rapidinho. Elas mudam rápido. Então, às vezes não tem nem coragem, né? Porque sabe o que tem que fazer. Mas eu já escolhi por aqui, eu vou até o final. Aí quando tá... aí isso. resolve tomar a posição. É isso. Então, como alguém que não encontrou essa grande verdade, que foi o que tu me falou, como alguém que não encontrou essa grande verdade grita essa verdade pro mundo? Impossível. Aí nascem as cópias. Você entendeu? Pra fechar esse loop, aí abre as cópias. Porque eu não sei quem sou, eu não sei como devo agir. Olha que loucura. E você tá lá no Instagram dizendo como eu devo agir. Aí eu falo, isso é legal, então eu vou fazer. Beleza. O que você tá fazendo agora? Se distanciando de si. O que você está fazendo agora? Se colocando cada vez mais longe de si. O que vai acontecer no futuro próximo? Você vai sentir saudade de quem tu era. Que é o que mais acontece. Principalmente ao longo da 40, além dos 40 anos, a pessoa começa a ter... Parece que vem mais... Eu tenho 41 e vem essa dor. Qual é a dor? Qual é a dor? Será que eu tô no caminho certo? O que eu tô fazendo? O que eu fiz e o que eu faço a partir de agora? Eu percebo, assim, no meu trabalho, que isso é uma das maiores dúvidas que... Ou quando não tem a dúvida e recebe essa pergunta, parece que cai assim, tira uma cortina de fumaça. É isso. Frente. Então, ter nível de consciência para aceitar a vida como ela é. O sistema... Você concorda que o sistema é feito pra gente não ter essa consciência? A cultura ocidental é feita para não ter, né? A cultura ocidental é individualismo, é o capitalismo, é a maneira pela qual ser o number one, sabe? Então, tudo gira em torno não do coletivismo, não do olhar dentro, olhar fora. Então, se soma tudo isso, alinhado, vamos falar da nossa nação, alinhado à nossa nação machucada, de maneira ancestral, nós somos colonizados. Quanta guerra deu aqui? Lutaram para nos colonizar, né? Eles tinham guerra sobre quem ia ter controle sobre quem. Isso, você acha que não gera reflexo pesado? E nós gera. Então nós somos um povo machucado? Sim, como a maioria das nações são. Agora o que nós temos que fazer? Se vitimizar? Não, é fazer o que pessoas inteligentes fazem. Eu olho para trás para ter uma referência. Agora eu passo a olhar para frente para ter o quê? O caminho que eu vou seguir. E a partir daí que é o mundo que eu acredito. Que as pessoas, ao olhar para dentro, ao se conectar com a verdade, ao entender, cara, esse é meu lugar, e entrar nesse lugar de força, ela passa a gritar a verdade dela, ao invés de tentar ouvir fora quem ela é, o que ela deve fazer. Meu amigo, olha os Instagrams da vida, é um saco aquilo, é um mundo de mentira. Eu fico rodando aquilo e tá todo mundo igual, todo mundo falando a mesma coisa. Peraí, onde foi que a gente perdeu a nossa unicidade, legitimidade? Então, se eu tenho medo de falar o que eu penso, aí eu vou ouvir o Gica aqui que eu devo falar no podcast, aí tu me fala, então é melhor que tu fique aí se repetindo. Imagine que Deus criou as criaturas para ficarem se repetindo. Então na pluralidade dos indivíduos, tem 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, cada um é de um jeito, indivisível, indivíduo. E se eu entendo isso, eu falo, peraí, cadê meu lugar nesse mundo então? Mas ele não vai cair do céu, a busca é nossa. E se hoje eu não comecei a buscar esse processo, talvez seja inteligente da minha parte começar a buscar, para que a minha vida ganhe um significado. E o significado da vida é contado pela nossa história. Pare com os ruídos que o mundo fala para você, esqueça o que os outros falam. Escolha quem você vai ouvir, peneire a informação que chegar, mas se habitue a ouvir a tua alma. No fundo, tua alma sabe exatamente onde tem que ir. Rafa, então você vai falar para ele naquela câmera, porque ele fala para dentro da gente. Gente, olha aqui. Para mim, eu acredito que você deve olhar para tudo que você quiser. Você pode olhar fora, você pode olhar dentro, mas no final de tudo, filtre toda a informação que você vai pegar, filtre se o sonho que você está sonhando realmente é teu e aprenda a olhar para dentro, aprenda a olhar para a tua alma, aprenda a sentir isso que todo ser humano de fábrica veio para sentir, que é a conexão maior, e a partir dela você vai sentir uma força de um caminho que você deve seguir. Só que atualmente vai perguntar, mas como que eu vou seguir? Isso é impossível. Eu não tenho dinheiro para investir, não tenho sócio, não tenho investidor. Ela sabe como tem que fazer. E a grande máxima do mercado tem algo em comum entre os maiores do mercado. O que eles têm de sobra? A audácia. E quem tem audácia de sobra? Quem está conectado com a fonte. Então se conecte com você, porque dentro de ti a tua alma sabe exatamente o caminho que tem que seguir. Para mim, essa é a visão de mundo que a juventude precisa entender. Que se eles fizerem, a gente não vai estar aqui debatendo esses temas de superficialidade. A unicidade vai estar maior, a legitimidade vai estar maior, e a gente vai ter uma juventude um pouquinho mais conectada. Isso, para mim, por si só, já basta.
Fiquei até emocionada. Não, o Rafa emociona, Fiquei até gente. Ele tem uma emocionado, energia né? assim. Eu falei pra você, não falei? Eu falei assim, Ai, ele entra aqui derrubando tudo. O campo dele entra arrastando tudo. É porque você exatamente entende isso e vive isso. Porque a congruência, não sei se você concorda comigo, mas é o que eu penso, o que eu faço, o que eu falo numa linha reta. Esse também é o desafio. É do isso. quanto que eu falo uma coisa, eu penso aquilo e eu executo É aquilo. isso. Você fala muito disso, né, Dica? É isso. É encontrar esse lugar e não largar mais, né? A vida espera isso da gente. Encontra o seu lugar, encontrou, vou lá. E agora eu vou com força, agora eu vou até o final. É isso. Tudo bem. Que dote terminar esse podcast. Gente, infelizmente a gente vai ter que encerrar o podcast. E não é por falta de tempo nosso, tá? Porque por nós a gente ficava com o Rafa aqui mais tempo. Mas, infelizmente, ele tem que dar mais uma palestra pra ele, o horário Falando dele. em palestra, conte só mais uma. Rafa, só mais uma pergunta. Claro. Só tô avisando o falei que palestrante aqui, o dono do evento. Eu disse que eu ia zerar o game quando eu fosse palestrar no TEDx. Ah, legal. E o Rafa é o maior evento hoje no Brasil, né? O TED é o maior evento do mundo, o TEDx, que é uma versão independente, O que é o TEDx? ele faz parte, né? É o maior evento de palestras do mundo, né? São onde ideias da humanidade são compartilhadas. Eu tive a honra, né, de palestrar lá, fiquei muito feliz. Desde quando que eu comecei em desenvolvimento humano, 2010, 11 ali, eu comecei a ouvir muita palestra. Eu tenho esse hábito de ficar com o foninho aqui, ouvindo. Cara, um dia eu vou palestrar nesse lugar. Em 2019, finalzinho de 2019, 2020, não lembro agora, com essa pandemia. Com certeza, eu tenho certeza que em breve eu vou falar. então. Tem esse negocinho dentro da minha mente me incomodando aí também. E como que você tem um caminho que você trilhou, o que você disse pra você? Quando eu falei pra mim que eu nunca ia começar do zero, que eu tinha uma experiência de vida e eu poderia, talvez o que eu fiz em 2 anos aqui, eu acho que quase que eu fiz em 20 anos pra trás. O que você disse pra você mesmo pra você chegar lá? Pro TEDx, o TEDx é uma consequência. Eu nunca mirei ele em si. Eu falei, cara, um dia eu vou estar lá. Mas eu não estava focado nele. Eu pensei, eu só preciso fazer o meu muito bem feito. E é o que eu entendi, assim, ao longo do tempo, principalmente 2016, 2017 para frente, foi quando eu comecei a investir pesado em mentorias. Foi assim, sozinho a gente não faz nada. Não dá, Gica. Você pode tentar. Pô, Jesus Cristo veio aqui, que é a maior referência sobre divindade, pisou nessa terra, segundo a teoria, né, cristã, e ele pegou 12 para caminhar. Então, peraí, que maluquice. Eu tinha uma soberba. Não, eu me viro, eu faço. Pô, pelo amor de Deus. Então, quando eu comecei a mirar esse trabalho, naturalmente as coisas foram acontecendo. Hoje eu tô nas maiores plataformas do país online, com o Ícaro de Carvalho, com Sexy Canvas, lá com o André Diamant. Tô na maior revista de empreendedorismo do país. Tem uma nova revista agora que vai sair na próxima semana, numa matéria bem legal nossa de circulação nacional. Nosso livro sai agora ano que vem. Então, as coisas vão acontecer no tempo que tem que ser. Se você olhar para a natureza, você olha que nada lá nasce grande. Então, se engrandece ao longo do tempo. Só que o vento não muda a rota à toa, o passarinho não muda o lugar à toa, ele segue um fluxo até chegar no lugar pré-determinado que tem que ser. E é isso que às vezes nós não entendemos, às vezes nós queremos o imediatismo daquele café em detrimento à água, mas a tua parada era a água, bicho, e você parou. E começar a olhar para esse movimento que é mais dentro, que as decisões ficam bem mais fáceis, consolidadas e na direção que tem que ser. Você vê as aves quando voam para o sul, não é isso? A tartaruga marinha quando vai para a maré. Pô, colocar isso nas nossas decisões. É ser orientado internamente. Né? As pessoas desorientadas, quer dizer, sem oriente, desnorteado, sem um norte. Qual é teu norte, meu amigo? Ligar essa bússola interna e ativando a alma. Opa, peraí, tá dentro do que realmente eu quero para o mundo? Tá, então segue. Ah, mas não parece tão lucrativo. Não, então tu quer o lucro, não quer o teu caminho. E às vezes tu tem que escolher, que nem sempre é o mais lucrativo. Mas o que é ser lucrativo no final de uma existência? Com 80, 90 anos, quando a gente estiver partindo dessa vida. O que é lucrativo? Nosso legado. Então, quantas pessoas no leito de morte vão pedir, eu quero dar mais uma volta na minha Ferrari. Cara, se lasca essa Ferrari, eu não quero saber desse negócio. Quero mais um dia de vida, quero abraçar meu filho, quero sentir o vento na cara. Então, se eu entender que é esse o processo, bom, beleza. E nós sempre existiremos enquanto alguém na Terra lembrar de nós. Porque quando a pessoa se importa com a nossa morte, quando ela comenta de nós mesmos que nós já possamos ter morrido, ela, ao falar de nós, ela se importa conosco. Então, importar é jogar para dentro. E quando ela joga para dentro, se no coração de alguém aqui no plano terrestre eu ainda estiver, então meu legado está perpetuando, eu também aqui vou estar. Ah, mas isso é por ego? Não, é para ter certeza que o processo funcionou, que não foi em vão a existência e que eu pude fazer o que de alguma forma foi incutido para que eu fizesse aqui. Meu Deus!
Uau, Rafa, obrigada. Isso foi uma lição de vida no Com podcast. Com certeza. Amém, minhas amigas, amém. Parabéns pelo teu trabalho, pelo teu projeto. Eu vou estar com eles no final de semana. É isso aí, a gente vai estar junto. Olha que honra. Meu Deus, tô me preparando Tá espiritualmente. Pessoal, vou ter Muito que ir, tá? obrigada. Obrigado mesmo Gratidão aí. pelo teu tempo. Um A gente sabe como prazer. é disputado. É uma honra para nós estar aqui. Obrigada, Gica, por participar desse podcast. Você aí que está nos vendo, curte, compartilhe nosso podcast. Siga, qual é o teu arroba? Sou Rafa Medeiros no Instagram. Esse. Sou Rafa Medeiros no Instagram. Chama o Rafa, se tiver dúvida, a equipe dele, olha, ele vem com uma equipe enorme aqui para prestar toda a assistência. Então, foi uma honra para nós, Gica. Faz Obrigada, o teu Rafa. encerramento aí para nós. Obrigada. Hoje eu só tô em gratidão, gente. Eu já sabia que ia ser assim. Eu já sabia. Eu até falei assim, para entrevistar o que o Rafa ele não precisa. Só deixa ele falar. É Só deixa ele verdade, falar. é olhar pra diante da gente. O que eu vou falar, eu já sei, né? Eu quero ouvir o Rafa falar Aham, hoje. eu já sei. Eu quero ver ele. Então tá, gente. Tchau, até mais. Gratidão.